Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite por estarmos reunidos, Senhor, mesmo que à distância, mas em Teu nome. Cremos, Pai, que o Senhor se faz presente, Deus, nesta reunião. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, aprender, alcançarmos a sabedoria que o Senhor tem para nos dar, sermos capacitados, Senhor, meu Deus, meu Pai, treinados para o ministério ao qual o Senhor nos chamou, para que nós venhamos, Senhor, exercê-lo com excelência, com o nosso coração e com caráter, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler alguns textos, hoje a gente vai conversar bastante, mas para a gente poder falar um pouco ali sobre esse tema que nós colocamos hoje aí, sobre fonte, identidade musical e ministerial, ok? Nós vemos conversando nas últimas 3 aulas sobre a maneira correta, quando, como adorar a Deus, o porquê, como se posicionar, né? Nós falamos bastante sobre caráter e eu entendo que isso são coisas básicas, é o princípio de cada coisa, para que a gente possa desenvolver o nosso ministério com excelência, né? Nós precisamos primeiro estar diante do Senhor para depois fazer. Porém, também aprendemos que temos que ter equilíbrio entre a nossa vida profissional, musicalmente falando, né? E também espiritual, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que são, em primeiro lugar, levar a igreja, a congregação, ao trono da graça de Deus, né? E eu quero que você que tem a sua Bíblia, né? Hoje você tem o seu bloquinho ali de papel, já pega e anota aí. No livro de Provérbios, capítulo de número 5, versículo de número 15, tá? Eu quero falar uma coisa para vocês, nós vamos falar sobre fonte, identidade musical e ministerial, tá? Deixa aberta a sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Eu vou contar um testemunho para vocês. Pastor Léo, lembro que ele participou de uma das nossas escolas aqui em Farroupilha, e no ano de 2015, se eu não me engano. E quando ele chegou lá, ele não reconheceria a igreja se ele tivesse ido há um ano atrás, né? Se um ano antes ele tivesse ido à igreja, ele não reconheceria, por causa da transformação que veio, que Deus trouxe e trabalhou na igreja através da adoração com música, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em 2014, mês de março de 20 de março de 2014, em Farroupilha, a igreja ao qual o Senhor me inseriu, né, foi um tempo onde eu estava servindo outro ministério, e o meu pai nos abençoou para estarmos ali, servimos durante 1 ano e 9 meses. Quando eu botei os meus pés naquela igreja que Jesus havia falado no meu coração para servir o pastor e a família daquela igreja, eu fiquei apavorado, eu fiquei desesperado. Minha esposa, então, ela olhou para mim e disse assim: eu jamais vou colocar saião. E eu disse para ela: eu jamais vou colocar um terno e uma gravata. Eu não sou assim. E eu falei: Jesus amado, o que vai acontecer aqui? Era uma igreja que tinha muito usos e costumes na época. E eu fiquei mais ou menos 1 mês servindo, frequentando aquela igreja para poder ouvir Deus falar nitidamente, claramente o que o Senhor tinha comigo naquele lugar. E passado algum mês mais ou menos, eu estava num culto e falei assim: Jesus amado, fala comigo. Era o louvor, não é que o louvor, a musicalidade, né, o profissionalismo era ruim, não, mas o fato de que a mente estava alienada a entender que Deus só vinha naquele estilo musical que na época era pagode, né? E eu fiquei perturbado porque eu falei: Jesus amado, se o Senhor vier só com pagode, tá todo mundo, todas as outras igrejas estão erradas, né? Todas as outras pessoas estão erradas.
E durante a mensagem eu estava com meu coração inquieto e eu pedi para Jesus falar comigo. E eu abri nesse texto de Provérbios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: bebe a água da tua própria fonte e das correntes do teu poço. Tá bom? Preste bem atenção. Uma marca no ministério de Isaac e de Abraão, eles eram cavadores de poços, certo? Eles bebiam das suas próprias fontes. E eu quero trazer essa fonte agora para a tua identidade, o ministério ao qual o Senhor te chamou, para que você, ao chegar em algum lugar e você precisar ter, talvez, se você não precisa ter um conflito de estilos musicais, variações, né? Letras, cantores, você poder entender que Jesus vai te usar do jeito que Ele te chamou, tá? As tuas inspirações musicais, os seus referenciais musicais, eles são muito importantes porque eles vão começando a criar, eles vão começando a lapidar quem você é musicalmente falando, né? E normalmente você tem a tendência de ser não uma cópia, mas você tem uma identidade, você se identifica com um gênero musical, você se identifica com uma pessoa, um ministro, que até então não é perigoso desde que você não queira tomar o lugar dele, né? Como algumas canções que a gente ouve por ali, né? Que ele desapareça, que ele suma. Eu me lembro que quando eu estava naquele lugar, quando eu tirei essa palavra, eu falei assim: Jesus amado, o Senhor me botou numa fogueira, porque eu acabei de chegar nesse lugar e o Senhor me manda eu ser o que eu sou, beber das minhas fontes, ministrar das minhas fontes. E então eu fiquei um pouco preocupado. Quando passado 1 mês e meio ali, que eu já estava naquela igreja, o pastor me chamou para ministrar. Ele disse: olha, eu não quero que você fique no som, não quero que você fique sentado, você é muito mais útil para mim ministrando, teu lugar no altar. Eu falei: amém, pastor. Mas eu disse para ele: pastor, mas eu não conheço, eu não trabalho com essa linha, eu sou o que sou. Eu falei para ele: do jeito que você me conheceu, eu sou o que sou. E ele disse: não, eu quero que você seja o que você é. Por quê? Tínhamos liberdade, certo? Talvez você hoje está numa igreja que você tem liberdade para ser o que você foi chamado para ser. Talvez você começou numa igreja que não te deu a liberdade para você ser o que você é. Diante de Deus, principalmente, baseado em tudo aquilo que a gente já vem estudando sobre sacerdócio, sobre reino, né? Então, quando nós fomos chamados por Deus, nós fomos para aquele quarto de adoração, aquele quarto de oração, de renúncia, onde que ali sacerdote estava sendo forjado por Deus, e ali você começou a ter inspirações ou próprias, né? Ou pessoas que inspiraram você a caminhar ministerialmente. Eu vou falar de alguns referenciais que eu tenho, que até hoje eu preciso ter um momento para parar para ouvir o que Deus está falando no coração deles, até porque são homens, mulheres, são profetas da adoração, que eu gosto de chamar, né? Que até hoje falam no meu coração. O primeiro ponto é que você vai observar que quando Deus chamou Saul, deu ordem para Moisés, segundo o clamor do povo, permitiu que Samuel chamou Saul para que Saul fosse até os profetas da adoração, porque lá ele receberia uma unção, né? Uma unção profética, uma unção de louvor, uma unção de adoração. E você vai ver que depois Davi também, quando agora ele fugindo de Saul, ele entra na casa dos profetas da adoração, e lá eles ficaram loucos, ficaram chapados, né? Diante
de Deus. Mas Davi, você vai entender o que é beber da sua própria fonte. Quando Davi sai de trás das malhadas, é chamado pelo seu pai para levar o alimento para os seus irmãos que estão lá no meio da guerra, no meio da batalha, porque tinha um gigante, um Golias, afrontando o povo de Israel. E diz o texto que eles tentaram colocar sobre Davi a roupa de Saul, tentaram colocar a armadura de Saul sobre Davi. Saul era um homem grande, ele era um cara forte, era um guerreiro, mas Davi era um menino franzino, novinho, né? Pequeno, e ali ele tentou de um jeito de outro, não teve jeito. Como diz o pastor Júlio Oliveira, ele tem uma canção dizendo: bem que eu tentei vestir a roupa de Saul, mas não deu, né? Vestir, usar das vestimentas, das vestes espirituais de outra pessoa não vai dar certo, certo? Porque nós fomos forjados e treinados para trabalharmos com as armas e as ferramentas que o Senhor nos deu, né? É óbvio que nós precisamos, como nós vimos, acho que na segunda aula, sobre o equilíbrio entre o profissional e o espiritual, nós precisamos buscar, sim, o reino de Deus, como a Bíblia fala, a sua justiça, buscar a unção, buscar estar consagrado, estar preparado, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo de Deus, mas também estudar o teu instrumento, estudar na área ao qual se você canta, se você toca, se você dança, se você prega, né? O obreiro, eles precisam estar apto, como que maneja bem, a Bíblia fala, né? A palavra. Então você precisa estar apto e manejar bem o que você ministra no altar do Senhor. Só que Davi, tentaram fazer com ele que ele usasse as vestes que não eram dele. E isso tem acontecido muito nos nossos dias, nos últimos 30 anos talvez, né? No cenário musical, nas igrejas, no gospel brasileiro. Se você observar que há 30 anos atrás as canções, elas eram mais puras, elas eram mais sinceras, elas eram mais carregadas de uma verdade que a pessoa vivia. E hoje se canta muito aquilo que tentamos viver. Hoje se canta muito aquilo que nós talvez desejamos ser um dia, que não somos mais, né? E eu me lembro que quando eu tive a oportunidade, o pastor me chamou para ministrar, marcamos um ensaio, fomos para o ensaio antecipadamente, enviei algumas canções para a equipe de louvor, 4 canções na época. Eu falei, eu vou cantar essa música. Passei os tons para eles e fomos para o ensaio. Cheguei no ensaio, me surpreendi porque eles, musicalmente falando, eles estavam ali tocando a música como ela era, né? Vamos dizer assim, estava tudo perfeitinho. Mas na hora do vamos ver, na hora de tocar, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque a linguagem deles não era a minha linguagem. De uma certa forma, a sensação que eu tive que eu estava tentando colocar neles a roupa de Saul, né? Porém, eu me vi num momento onde que eu precisava trazer a essência do que Deus estava querendo trazer para aquela igreja. E o que eu fiz? Eu fui inserindo as músicas, e conforme Deus ia liberando palavras, eu ia ministrando, discipulando, abrindo o entendimento deles, para que eles pudessem viver aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. É o que eu fiz com eles, certo? Então, eu comecei a dar de beber das fontes que eu tinha, porque eles descobriram que eles não tinham fonte própria, né? Eles, na verdade, eles eram retentores de uma água que não provinha deles. Você observa que na Bíblia vai falar em 2 momentos de fonte e depois de cisterna, né? Você fala de poço. No deserto era normal e era comum que
houvessem buracos cavados nas pedras para que retesse a água da chuva, e aquela água ela era uma água que não era viva, ela não era uma água que estava ali boa e apta para se beber, né? Não era uma água natural, mas sim uma água parada, né? Tanto é que Jesus fala para aquela mulher no poço para a samaritana que estava diante do poço, disse: olha, se você beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede, mas da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. E ela falou rapidamente: ah, Senhor, dá-me de beber dessa água, porque essa fonte ela precisa fluir de você, de dentro para fora, certo? Então, o que é deixar fluir de dentro para fora das fontes ao qual você tem bebido? É você deixar e colocar para fora aquilo que você tem sido lá no seu quarto de adoração, ok? Então, quando Jesus falou para mim, através desse texto, bebe das tuas próprias fontes e das correntes do teu poço, eu entendi que Jesus estava permitindo que eu pudesse dar de beber. E quando eu comecei a dar de beber daquilo que eu estava bebendo e me alimentando do Senhor, eu vi que cada vez mais aqueles meninos, na época meninos e meninas, cada vez mais eles tinham fome e sede do Senhor. E de repente aquelas músicas, aquelas canções que eles tocavam, que não sou contra elas, de repente aquilo foi saindo do coração deles, e de repente já não era mais eu quem levava as canções para serem ministradas, eles vinham com as canções e apresentavam para a gente essas canções. E eu ficava muito alegre, muito contente, porque agora eu estava vendo que cada um estava buscando a sua identidade, cada um estava buscando no seu secreto, estava se alimentando de coisas que eles não experimentavam de Deus nos seus ministérios, né? Então, foi um período onde que houve uma transição, um momento onde que terminou um ciclo de não ser fonte, agora passaram a ser fonte. E esse ciclo, ele não é que ele se encerre, ele dá continuidade, porque passamos aí um período de uns 8 meses trabalhando aquela juventude, aqueles jovens ministros, para que agora não só eles dependessem de alguém que derramasse sobre eles, mas agora eles poderiam estar derramando sobre a igreja, onde for que eles fossem levados pelo Senhor. E foi um tempo muito bom, foi um tempo precioso. Havia momentos em que nos ensaios nós sentíamos palpável a presença e a glória de Deus, e nós ministrávamos. Foi um período muito bom, onde que Deus agora podia encontrar um lugar naquela cidade, naquela igreja, para derramar da sua glória. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Senhor Jesus. E nós estávamos simplesmente exercendo tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nessas 3 aulas, né? Que é o princípio básico de um ministro de adoração, ministro do altar do Senhor, que trabalha com o ministério de música. E eu poderia ter simplesmente me adaptado, seria sensato me adaptar com a linguagem daquela igreja, mas Jesus me deu uma orientação para que eu fosse uma fonte e jorrasse naquele lugar, ok? Dessa mesma maneira, eu incentivo a cada um de vocês, porque o resultado e a transformação do ministério de vocês não vai depender de 4 aulas, né? Não vai depender talvez de 1 mês ouvindo, estudando e lendo e relendo e orando. Não, é uma vida inteira. Desde o primeiro momento que você ouviu aquela palavra, que mexeu com o teu coração, que mexeu com as tuas emoções também, porque tem gente que diz assim: ah, pastor, adoração ela é espiritual. Não, não somente dessa maneira, mas observe o que a Bíblia fala. Paulo fala assim, que da mesma, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo que Jesus, ele amou não só de amor sacrificial, mas ele também com sentimento, com emoção. É óbvio que vai ter momento lá que você vai estar tocando, meu irmão, você vai estar lá, você vai vibrar, você não vai ser só
espiritualmente ali cheio do poder de Deus, mas a tua carne vai sentir algo diferente, você vai extravasar, né? Como Davi extravasou quando ele entrou com a arca pelas portas da cidade. A questão é não se deixar dominar somente pela emoção, porque o teu ministério for baseado somente em emoção, você se torna uma fonte entulhada, um poço cheio de entulho. Não é água pura, né? Você vai beber de uma água parada, ou como a gente vê hoje em dia, muitas pessoas que se dizem entender que são ministros do altar de Deus, você observa que eles são ministros, mas eles não têm fonte própria. Tem sim um devocional, mas na hora, por exemplo, de compor, é óbvio, só porque eu sou ministro quer dizer eu sou um cantor, eu sou famoso, significa que eu tenho a obrigação de compor canções? Não. De repente você compôs canções que você não vai cantar, que outras pessoas vão cantar. De repente você compôs ali um instrumental que não é para uma música sua, né? De repente sim, você vai tocar um instrumental que é dos outros, mas o fato é da essência que está em você. Se fosse assim dessa maneira, eu poderia dizer, pastor, então quer dizer que se a gente canta na igreja, uma igreja que não canta suas músicas próprias, ela não tem uma fonte em si mesmo? Não significa que ela não seja uma fonte. Eu estou dizendo que você observa algumas pessoas que o seu ministério, né? Vamos trocar essa palavra, a sua fama é baseada em outras fontes, outras pessoas que estão fluindo, como a gente falou em outra aula, parasitas ministeriais, né? Estão fluindo porque estão fluindo. Hoje é muito comum você olhar na mídia e ver 4, 5, às vezes 6, 7 pessoas gravando a mesma música, fazendo versões e versões e versões, adaptações, e trazendo a mesma coisa de sempre, a mesma coisa de sempre. Aqui no Sul a gente usa aquela expressão assim de encher linguiça. Como que é encher linguiça, por exemplo, para gravar um CD? A pessoa, Deus deu para ela uma música, mas ela gravou um CD com 10 músicas. Aquela música que Deus deu para ela foi a inspiração que Deus deu para ela, o resto ela encheu linguiça. Abriu a Bíblia talvez, né? Ou copiou, pegou outras canções de outros cantores, foi até... É óbvio que existe cada caso especificamente, porém, se você conhece mais de perto uma pessoa que vive nesse meio gospel, você observa quem é quem é uma fonte e quem já foi fonte, quem deixou de ser fonte, quem está se transformando em uma fonte, né? São pessoas que inspiram, sim, são pessoas que inspiram, mas você vai observar que um determinado momento a nação brasileira era uma fonte de inspiração para vários outros países, né? As pessoas se inspiravam nas canções dos ministros brasileiros para poder se encherem. E assim também não é diferente com o Brasil. Mas agora na prática, quando você está lá no seu quarto de adoração, ou quando você tem a oportunidade de estar no altar da sua igreja ministrando, você está lá inspirado no homem, no solo, em algo que ele cantou, numa firula vocal, vamos dizer assim, né? Num timbre, porque hoje tudo se copia no meio gospel, né? Se copia o timbre da guitarra, se copia a chamada do contrabaixo, o tipo de tocar o violão, mas é uma diferença entre copiar e se inspirar em outras pessoas que são referenciais. É uma linha uma linha tênue muito grande ali para que você possa distinguir quem é quem, né? Por exemplo, eu me inspiro em pessoas que profissionalmente, musicalmente falando, para mim, as que eu mais me inspiro musicalmente falando, profissionalmente falando, elas não são, talvez, eu não consideraria profissionais, né?
Quem aqui, talvez o pastor Léo deve se lembrar quando o pastor Antônio Cirilo começou a gravar as suas músicas, as suas canções, pelo próprio testemunho de vida dele, né? Capataz de fazenda, peão, ele não tinha uma voz, né? Mas ele tinha o quê? Um coração. E com o tempo Deus foi lapidando e foi moldando, e ele foi mudando e dando uma forma, ele foi melhorando, não só espiritualmente, mas vocalmente, né, profissionalmente falando. Que dizer então do pastor Judson Oliveira, eu me lembro da primeira canção que eu ouvi do pastor Judson Oliveira, que é aquela tempo de cantar chegou, né? Refrão dizia, e ele vem saltando sobre os montes. Eu me lembro que naquela época você observava, tinha um conteúdo, tinha letra, né? Tinha uma unção, mas quando você vai separar entre técnica e unção, havia um desequilíbrio, né? Contrapartida, na época ainda também, vamos dar um exemplo, que nessa época, onde que Deus girou uma chave, um ciclo no meu ministério, eu comecei a ouvir, por exemplo, Ana Paula Valadão, né? Que dizer, tecnicamente falando, profissionalmente falando, daquela orquestra, né? Algo muito elaborado, muito top. É óbvio que se você tem condição de dar o seu melhor para Deus, glória a Deus, não é verdade? Mas chega um tempo, você pega para uma pessoa que eu não sou contra, e nem tenho nada contra a pastora Ana Paula Valadão, mas chega um momento que, por exemplo, a voz dela enjoou. Você pergunta para algumas pessoas o que você acha das canções. O timbre, tem uma música lá que ela fez com um coral, com uma orquestra, que eu acho que ela devia entrar pelo Guinness dos Recordes, por exemplo, de quantas oitavas ela semitonou aquela música e subindo. Mas você observa que ao longo do tempo vai melhorando quando a pessoa não perde a essência, onde que ela é uma fonte, né? Diante do Trono, quando iniciou no Brasil, ele era uma fonte de inspiração internacional. As nações buscavam Diante do Trono no Brasil. Hoje, acho que de uns 10 anos para cá, as nações têm buscado Fernandinho, né? Porque Fernandinho é uma fonte diante de Deus. Você observa, tem outras pessoas, então, quem dirá de Leonardo Gonçalves, por exemplo, ele é uma fonte que as nações buscam nele aquilo que Deus tem dado e colocado na vida dele. Ou seja, quando eu falo de ser uma fonte, é de ter algo para oferecer para a igreja, entende? Não é como a canção de Alessandro Vilas Boas que diz assim, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Não sou contra aquela canção, não sou contra o ministério dele, mas se você está diante da congregação para ministrar a congregação, você precisa sim ter algo para oferecer. Você buscou na fonte que é Cristo e agora você tem o que oferecer para a igreja, porque você observa que alguns eventos, alguns congressos, eles têm sido difundido muito uma ideia que você precisa chegar lá pronto. Porque se você não chega lá pronto, você vai ficar de fora, você vai ficar chupando o dedo. Como diz o Marcos Brunet. Marcos Brunet, ele fala assim, numa das suas pregações, das suas mensagens, ele falou um dia assim que ele não quer ficar na beira da praia enquanto tá todo mundo tomando banho no verãozão lá, no calorzão, ele fica sentado na beira da praia. Ou em outras palavras, como a gente poderia dizer, todo mundo aleluiado, recebendo a unção, chapando o coco e você chupando o dedo, olhando e sem entender nada. Entende? Deus, ele não quebra princípios. Entende? É mais fácil que no meio desse mover o Senhor Deus esteja mais preocupado em alcançar aquela pessoa que não está bebendo, aquela que não está conseguindo se alimentar daquilo que está acontecendo ali. Entende? Então sim, você tem que ter em primeiro lugar a preocupação de alcançar o coração da igreja, fazer com que a igreja, por aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que você tem se alimentado, a fonte que você é, você possa
fazer com que as pessoas se alimentem daquilo que Deus tem colocado na tua vida, que elas venham ser saciadas por aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então, você vai entender aí, então, a tua identidade. Porque se você tem uma identidade, não é porque você vai numa igreja, você vai mudar de nome. Se você ir para um outro estado, você vai ter que tirar uma carteira de identidade nova. Porque na sua igreja você é uma coisa, quando você vai em outro lugar você é outra. Entende? É óbvio que você precisa sim, se você foi chamado para ministrar em vários lugares, Deus tem te levado pelas nações, de igreja em igreja para ministrar, você vai entender que você precisa sim levar o povo primeiro a adorar a Deus, fazer com que o coração da igreja se renda aos pés do Senhor. Se for necessário, sim, você vai se adaptar. Eu, por exemplo, Deus tem me permitido que eu venha ministrar em muitas igrejas tradicionais, extremamente tradicionais. Imagine você se eu chegar numa igreja dessa e ministrar uma canção da hora, uma música da hora, um rock, né? Tocar um rock pauleiro dentro de uma igreja dessa. Como a gente gosta, eu tocar uma música do Fernandinho, né? Se eu tocar uma música aí, Nívia Soares, né? O povo vai ficar olhando assim para você, o que esse menino tá fazendo? A pessoa vai ficar mais irritada com você do que abrir o coração para você. Então sim, você tem que usar da sua inteligência. Olha o que Jesus diz, que sábio é o ganhador de almas. Você precisa sim de usar de sabedoria para alcançar essas pessoas. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão de ter sabedoria. Vamos observar que você está tocando no ambiente. Vamos lá, quem é o baterista aí? Me lembra aí, eu acho que é o Giovanni, né? Perturbado, levanta a mão aí. Você está tocando lá, rapaz, você está sentando porrete, está dando martelada lá, rapaz. E aquilo ali não tá equilibrado com o ambiente, não está equilibrado com a música, e de repente alguém começa a fazer aquela cara assim, tu olha para a criança já está assim com a mão na orelha, tá irritando, não tá conseguindo fazer com que a pessoa, na verdade, tu tira a pessoa do céu pro inferno em um segundo, né? E aí você pega lá o guitarrista, na hora do solo ele levanta, e sai aquela gritaria, faz o alto-falante do cubo chorar, né? E aí a pessoa tá lá assim, não consegue se concentrar. Tem que ter equilíbrio, né? Você tem que ter as manhas de poder, sim, entender que você está num ambiente, em primeiro lugar, para fazer com que as pessoas se acheguem a Deus. Tem pessoas que não vão estar na mesma linha, no mesmo pensamento, no mesmo coração que você, mas depois que ela entrou, que ela se entregou, que ela rasgou, meu irmão, aí você mergulha junto com ela. Bom, eu estava falando que se você não tiver equilíbrio entre o momento que você está ministrando o teu instrumento ou cantando e você perceber que não está alcançando a igreja, você tem que usar de inteligência, tem que usar de sabedoria, da experiência que você tem tido, talvez no seu quarto, talvez em outros lugares e outras igrejas, e observar. Se você pegar um dia num culto e observar como que, o dia que você não estiver tocando, mas observar como que a igreja adora, como que a igreja se entrega, como que está o som, você vai perceber que você vai trabalhar e treinar o seu ouvido para um equilíbrio, né? A gente chama isso no meio musical aí de mixagem de som. Quando tá tudo alinhadinho, o som tá perfeito, meu irmão, não tem quem não vai rasgar, a não ser que não tenha unção mesmo, entendeu? Mas senão, não tem quem é que não vai rasgar o seu coração diante de Deus, entende? Então, por isso que você precisa entender a sua identidade ministerial, tá? Jesus te chamou para ser de uma maneira, mas dentro da sua identidade você vai precisar se adaptar. É a mesma coisa, por exemplo, você tirou carteira de motorista para dirigir um carro com câmbio manual. E de repente você tem que dirigir um carro com câmbio automático. Você pode dizer que é a mesma coisa? Não. Talvez você precise se adaptar um pouquinho,
Porque agora não tem uma embreagem, tem um freio e um acelerador, né? Você vai ter que se adaptar um pouco. Então, você se adaptar a algumas situações não significa que você está deixando de ser fonte, entende? Entenda dessa maneira, Deus derrama sobre você e você é canal e distribui, né? Passa por você e você distribui aquilo que Deus colocou na tua vida, ok? Pega a sua Bíblia, abre no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero ler para você um texto dentro deste tema fonte, ok? Eu quero falar um contexto desta igreja, chamada Igreja de Laodiceia, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes escatológicos aqui, porque não convém, mas eu quero usar o texto da Igreja de Laodiceia, lá no versículo de número 14, que fala assim, ó: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungirdes os seus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ok? Olhe para cá. Eu vou te contar o contexto histórico da igreja de Laodiceia, tá? Laodiceia era uma cidade que ela estava no meio do caminho entre duas outras grandes cidades. Laodiceia, ela tinha um problema econômico muito sério. Ela tinha algumas riquezas, sim, né? Mas o maior problema de Laodiceia é que ela não tinha fontes de águas. E as cidades vizinhas, uma tinha fontes de águas termais e outra tinha fonte de águas bem gelada. Imagine você está no meio do caminho, né? Você não tem fonte, você vai buscar água onde? É melhor que no deserto você busque uma água fresca, né? Eu já tive a oportunidade de 8 vezes ir na Amazônia. E lá em Manaus é muito bonito. Eu já fui no encontro das águas lá do Rio Negro e Solimões, né? Para você entender geograficamente, geologicamente falando, o Rio Solimões, ele é o Rio Amazonas, né? No trecho que passa no município de Manaus, ele muda só o nome, mas é o mesmo rio, é o Rio Amazonas. Então, no encontro dessas águas, a gente observa a densidade de uma cor, de uma água e de uma outra. Quilômetros abaixo, rio abaixo, que a água consegue se misturar e ter uma cor totalmente diferente uma da outra. Porque o Rio Negro é uma água turva,
com cor preta, cor de Coca-Cola. Você pega aquela água, parece que você está colocando Coca-Cola ou um café. É uma coisa assim. E quando você entra no rio Solimões, no rio Amazonas, é uma água barrenta, marrom, turva. Você não enxerga 1 centímetro, 1 palmo, você não enxerga nada. Tanto um rio como outro. Mas quando há o encontro de uma água com a outra, você observa que você consegue ver até onde a dificuldade que tem de se misturar uma com a outra, né? A gente vai observar que o Rio Negro, a densidade dela é diferente do outro rio. Por quê? Porque no Rio Negro, o tipo de material em decomposição dentro da água, tá? Não estou falando um fato científico aqui porque eu aprendi. A densidade da decomposição de árvores, folhas que caem ao longo do trajeto do Rio Negro fazem com que o fundo dos rios, as margens dos rios, seja uma terra branca. É uma terra, a gente chama de terra calcária, ok? Ela filtra bem. Na verdade, o Rio Negro ele é um chá gigante. As folhas caem ali naquela água e por ela ser uma água muito ácida, ela se transforma num chá gigante. As folhas em decomposição fazem com que aquela água fique preta. E já o rio Solimões, que é o rio Amazonas, o fundo, as margens, elas são de terra argilosa, não é uma terra ácida. E então faz com que tenha lama, né? Uma lama argilosa. Então a gente vê aquela coisa bonita, né? É bonito, sim, de ver o encontro das águas. E aqui, Laodiceia era uma cidade que não tinha fonte própria. Imagina rio abaixo, quando encontrou-se uma água ácida, uma outra água cheia de detritos de barro, ela se transforma numa outra coisa que não tem nada a ver, nenhuma nem com a outra. E houve ali mistura. Laodiceia não tinha fonte própria e o rei mandou construir arqueduto para que viesse água de uma cidade, águas frias, e de outra para águas mornas. Só que quando aquelas águas quentes, e quando aquela água chegava ali e encontrava uma com a outra, se transformava em uma água morna. Eu vou fazer uma pergunta para o gaúcho aqui. É difícil de falar isso com o gaúcho, porque gaúcho, ele entende muito de água quente, não é verdade? Vou fazer uma pergunta. Você gosta de tomar um chimarrão com água morna? Sim ou não? É ruim. Imagina no deserto. Lá em Brasília é muito quente. Se você tomar água morna, dá até dor de barriga. No deserto, agora vamos falar cientificamente também. No deserto, você, pelo clima, se você toma água morna, ela provoca enjoo, provoca ânsia de vômito. Na verdade, uma água morna, ela pode te desidratar até por dentro, certo? Teu organismo. Então, era isso que estava acontecendo em Laodiceia. E o retrato de como eles se comportavam perante a sociedade, a igreja, né? O rei. Deus aqui agora está falando ao anjo da igreja, que aquele anjo daquela igreja, aquele pastor, tomou a forma de não ter uma fonte própria, de não ser uma fonte, de não buscar na fonte que é Deus, buscar dos outros. E ele ainda se gaba, olha o que ele está dizendo, né? Fala assim: eu conheço as tuas obras, lá no versículo 15. E eu sei que tu é frio e você não é nem quente. Mas quem dera, olha o que ele está dizendo. Eu queria que você fosse frio, na esperança de que não que você também possa ser aquecido, mas na esperança que você seja uma fonte própria. Eu queria que você fosse ou quente ou frio. Significa, eu queria que você tivesse tua identidade própria, né? Mas como você não tem nem identidade, você não é nenhum e nem outro, você me provoca ânsia de vômito, né? Ou seja,
Lá, quando na última aula, nós vimos sobre o ministério segundo a casa de Zadok, quando Deus pôs fim ao ministério levítico, olha o que ele fala acerca dos levitas. Os que sobreviverem vão me servir lá na porta, atraindo-os de fora para dentro, e eu não vou ouvir o louvor deles, não vou aceitar a adoração deles, não vou aceitar a oferta deles. Olha que terrível que é você ministrar algo que você não é, ministrar uma fonte que não é própria, é misturado, né? E você ainda corre o risco de ser rejeitado por Deus e ser vomitado da boca do Senhor. E sem contar que depois ainda de não ter identidade, no versículo 17 ele fala do orgulho, da soberba, da vaidade do teu ministério. Ele diz assim, pois você diz, rico sou e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Não sabe que tu és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você já observou, nós comentamos aqui nas outras aulas de algumas estrelas cadentes, alguns ministérios de estrela cadente que viveram isso. Já estão ricos, o suficiente, são soberbos e orgulhosos o suficiente, que não podem mais voltar lá para cantar para 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós comentamos de um cidadão que só iria cantar se tivesse 1.000 pessoas no evento, outro 10.000, né? E pessoas que só vão se tiver cachê. Eu vou falar uma coisa, eu vou aproveitar esse momento aqui e eu quero já te ensinar. O dia que você cobrar para ministrar na igreja de alguém, que caia fogo do céu e te consuma, viu? Porque a Bíblia diz que o que de graça você recebeu, de graça você dá. É óbvio que você depende do Senhor, você ministra no altar, ou seja, aqueles que ministram, que vivam do altar, que recebam sim o salário. Mas eu não vou deixar de ministrar na igreja de alguém, de levar o pão, o alimento espiritual para uma pessoa, porque não está dentro dos meus conformes, não está dentro do meu padrão, né? Eu sou uma pessoa que já ministrei em vários tipos de plataformas, igrejas, de tamanhos e números diferentes umas das outras. Já ministrei para multidões e já ministrei para 2 pessoas, para uma pessoa, né? Essa semana passada eu fui ministrar numa igreja que o pastor teve um infarto e há uns 2 anos ele está sozinho, sem ajuda. Quando ele iniciou o ministério, os amigos ministeriais o abandonaram, porque ele, para você ter uma ideia, dentro da igreja dele não tem nem banheiro, né? É uma salinha que deve ter, assim, acho que uns 5 metros por 3 metros, deve caber ali, entulhado, estava entulhado de gente no meio dessa pandemia, mas ele estava ali de coração. E eu fui, não por causa do lugar, mas por causa da pessoa, porque se você parar e começar a olhar para o lugar, para as condições, para o som, meus irmãos, eu já fui tocar e ministrar em cada lugar assim, que só Jesus na causa, daquele som que você sabe que vai estourar a sua garganta, daquele som que quando você vai bater na bateria, você não está batendo nos pratos, você está batendo nas latinhas de sardinha, nas peles de casca de ovo, que é a coisa mais ruim, violão empenado que não segura afinação. Então são coisas terríveis, mas se você parar e der dimensão para isso, eu não vou mais, você está fazendo um grande sacrilégio, porque Jesus te levou para onde que ninguém queria ir, entende? E aí você se encaixa dentro desse perfil, porque você diz, pois diz no seu coração, rico estou e abastado e não preciso de coisa alguma. Não sabes que tu eres um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor dá o conselho, versículo 18, eu aconselho que de mim, olha o que ele está falando, você que não é fonte, eu aconselho que você vá direto na fonte, que de mim compre ouro refinado. As riquezas que nós precisamos ter não são materiais, elas precisam ser, acima de tudo, espirituais.
São as suas armas espirituais que você alcançou em Deus, a sua unção, os dons, o talento, isso que você buscou em Deus. Aconselho de que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Sabe quando você chega num lugar e o mundo espiritual entra em alvoroço? Ele diz assim, Giovanni chegou aí. O Arthur chegou. Meu Deus, o Vitor chegou, vamos ter que sair. Entende? Eu já tive experiência de chegar em lugares para ministrar e o mundo espiritual se alvoroçar. Por quê? Não é por causa do meu violão, não é por causa da minha aparência, não é por causa do lugar, mas é por causa daquilo que eu carrego. Entende? Isso é identidade. Agora, como eu falei na outra aula, né? Dei aquele testemunho falando de que eu disse para a equipe de louvor naquele dia, quando eu chegar, o Espírito Santo chega junto. Eu sei o que eu carrego, entende? É diferente de você ser orgulhoso, arrogante, prepotente, soberbo, né? Como a gente falou na outra aula também, né? Não existe ninguém melhor do que eu no Brasil e nem nas nações. Ninguém se compara, né? Vamos cantar lá. Espírito Santo, eu sou melhor do que você. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. É só você pegar, abrir as suas redes sociais aí, Facebook, WhatsApp. Você vê quem tem coração e você vê quem tem emoção. É simples, tá? Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo e que te enriqueças. Vestes brancas. Aqui ele está falando de uma vida sem pecado, tá? Para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que isso significa? Ele está dizendo, olha, te arrepende logo, corre para a fonte, busca de mim vestes brancas, lavadas e remidas pelo meu sangue, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, o teu pecado vai ser exposto. Em outras palavras, a casa vai cair, entende? E o tombo é pior ainda, porque se você estiver ainda na mídia, é pior ainda, meu filho. Nunca mais as pessoas vão confiar em você. E o problema não é que Deus não perdoa. Perdoa. Deus perdoa. Mas para reconstruir tudo de novo, você vai ter que começar tudo do zero, porque agora não é só diante de Deus. Diante de Deus é mais fácil. Olha o que Davi diz quando ele pecou. A sentença veio dizendo para ele escolher. Olha, você quer a peste? Você quer os inimigos ou você quer cair na mão de Deus? Aí o que ele disse? Eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, né? Então assim, Deus vai perdoar, mas e o povo? Entende? As pessoas não conseguem olhar depois para você e confiar de novo. Vai ter que começar tudo do zero. Não é só pela questão da vergonha, é por questão da exposição. Tem pessoas que escandalizam o reino de Deus. Tem pessoas que envergonham o evangelho. E tem pessoas que são a vergonha do evangelho. Tem uma coisa diferente da outra. Se você quiser anotar isso aí, é de graça, tá? Tem pessoas que envergonham o evangelho, mas tem pessoas que são a vergonha do evangelho, né? Tem pessoas que envergonham por falta de conhecimento, falta de sabedoria, mas ela está lá fazendo de coração. Fala algumas heresias porque aprenderam errado. Essas pessoas, elas envergonham o evangelho. Mas tem outras que sabem e são a vergonha do evangelho, são tudo aquilo que a gente prega contra, porque sabe o que deve fazer, mas não faz. Entende? E aí, por último, a palavra diz assim, ó. E o colírio, compre colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Sabe? Nem tudo é do jeito que você está vendo. Nem tudo é do jeito que está acontecendo, no teu entendimento. Ele está falando de um colírio aqui espiritual. Para você entender. A pergunta que eu quero fazer para você, depois você vai botar aí no chat ali, você pode responder mais tarde. Você consegue olhar e ver e ter dimensão do que acontece no mundo espiritual quando você está ministrando?
Porque se você consegue ver, você vai levar muito mais a sério o momento, não só o momento, mas você vai trabalhar o antes, né? Para você chegar lá você chegar no culto, não chegar lá de paraquedas sem ter o que oferecer, você vai chegar lá sabendo manusear bem as tuas armas espirituais, sabendo que você tem que levar algo para a igreja, entende? Se você faça um pedido para Deus quando você estiver ministrando, faça uma oração durante a ministração, fala assim: Deus, eu quero ver o que está acontecendo no mundo espiritual durante o culto, o que está acontecendo durante a ministração, né? Existem algumas canções bem antigas que falam assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, né? Você vai observar que a maioria das vezes que as pessoas fazem esse tipo de oração, elas querem ver o quê? Elas querem ver o céu, né? Mas de repente, meu querido, no meio da ministração, no culto, você vai ver o inferno, você vai ver demônio, você vai ver batalha espiritual, entende? Então, assim, antes de querer mergulhar, rompe as barreiras espirituais, as cadeias espirituais, como a gente fala na nossa linguagem, o céu de bronze que está sobre você, sobre a igreja, sobre o povo ali, sabe? Aquilo ali é um inferno, é um impedimento, são as barreiras espirituais, como aconteceu com Daniel. Deus respondeu para ele no primeiro dia, mas tinha impedimento, uma barreira, né, que estava demorando a resposta. Ou seja, o mundo espiritual ele trabalha muito mais durante um culto, porque imagina assim que se você chega num lugar, eu entendo assim, eu tive algumas experiências onde que você chega para ministrar e você observa que o ambiente está suave, leve, né? Você encontra fome e sede, mas tem momento, minha filha, que você sua a cabeça, você sua os bigodes, tá com a roupa molhada, fala: meu Deus, que treva é essa? Sabe? Eu vou te falar assim, ó, o ministério de louvor, ele é responsável, tá? Preste bem atenção. Ele é responsável, talvez, no mínimo, eu não vou dar uma porcentagem, mas no mínimo 50% da libertação do culto. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia fala que no meio do louvor, a cura, a libertação, no meio do louvor, onde há louvor, vamos colocar assim, né? Durante o louvor, o trono de Deus vem e ele é estabelecido em meus louvores, a Bíblia fala, ele habita em meus louvores. Durante um louvor é quando a pessoa abre o seu coração, ou seja, é aquela batalha espiritual na mente daquela pessoa, na carne daquela pessoa. Aí vem a distração, vem o cansaço, vem o sono, né? Vem criança correndo de um lado para o outro, menino gritando, cachorro latindo. Então você pensa que ministrar não é fácil. Cantar, qualquer um canta, entendeu? Ministrar não é fácil. Por isso que eu trabalho muito o antes, o durante e o depois, porque depois de tudo isso, como diz Efésios 6, depois de ter feito tudo, você permanecer inabalável, significa que você vai entrar no inferno que aquelas pessoas estão vivendo, vão libertá-las, vão saquear o inferno, vão sair de lá sem dano nenhum, sem seta de transferência, sem retaliação, porque você é um guerreiro que aprendeu a lutar com as armas que Deus te deu, as armas espirituais. Você é um sacerdote que vai diante de Deus, você é uma pessoa que tem unção, você é uma pessoa que tem dom, que tem talento, você é uma pessoa que está alinhada para fazer o que você está fazendo. Meu irmão, você não vai jamais querer copiar alguém. Quando você entender a tua identidade, você pode se inspirar em outras pessoas que são inspiradas por Deus, mas na hora de você ministrar, você vai ser você, entende? Não tem como. Eu vou te falar assim, quando eu comecei o meu ministério, eu comecei todo errado. Eu era um showzinho gospel, a gente era showman, fazíamos showmício até para Universal, né? Só para a gente jantar. Então a gente era cheio de orgulho, cheio de soberba. A gente participava dos eventos
os torneios de música gospel nas igrejas que tinham, porque nós iniciamos o ministério numa igreja que, eu vou usar uma linguagem, vocês vão até rir, mas era uma igreja de tudo de fora gospel, né? Tudo de fora da Bíblia gospel. E era muita coisa distorcida, era só showzinho daqui e dali, era o orgulho, era a vaidade. E eu fiquei uns 2 anos e meio nessa perdição, sem entender, sem saber o que eu fazia, espiritualmente falando. Mas quando Jesus me atraiu, me despertou e girou esse ciclo na minha vida que ficou para trás, eu comecei a mergulhar, eu comecei a aprender que existe algo mais, sim. E eu comecei a trabalhar, a ser trabalhado da minha identidade. Com o tempo eu descobri a minha identidade, deixei de copiar outras pessoas, deixei de querer ser igual a outras pessoas, porque eu comecei a correr a querer ser o que Deus quer que eu seja, entendeu? É óbvio que se Jesus te chamou para plantar, você vai ter um trabalho muito árduo. Se Jesus te chamou para regar, talvez vai ser um trabalho, né, mais ou menos difícil. Mas se Jesus te chamou para colher, aleluia, glória a Deus, você está melhor do que eu, entende? Mas se você estiver no lugar, na posição que Deus te chamou, para você exercer o ministério que Deus te deu, com excelência, de coração, olha o que o versículo 21 aqui fala, que é o que vencer. Se lhe há dado sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Preste bem atenção. Antes que houvesse terra, antes que houvesse homem, já existia música. Antes que houvesse igreja, já existia adoração com música. Adoração com música é a única coisa que vai perpetuar, que foi antes da terra e vai perpetuar sendo depois da terra. Porque lá no céu não vai ter ministério de cura, lá no céu não vai ter ministério de libertação, lá no céu não vai ter ministério de teologia, de prosperidade, não vai ter ministério de mestre, lá no céu não vai ter profeta, no céu não vai ter apóstolo, lá no céu vai ter corações voltados e rendidos para o Senhor em adoração. Vai ter música. Nós fomos criados e gerados pelo Senhor para substituir aquele que foi criado para fazer com que os céus adorassem Deus, entende? Então o objetivo aqui nessa noite, queridos, é abrir os teus olhos, tá? Para que você entenda que tudo que nós viemos falando nessas 4 aulas, de tudo, resumidamente, é responsabilidade e caráter, equilíbrio, entendimento, sabedoria em tudo o que Deus te chamou para ter. Identidade, sabe? Você pode gostar de outras pessoas, se inspirar em outras pessoas, mas você tem que gostar daquilo que Deus te chamou para ser, entende? Seja se Deus te chamou para 10, se Deus te chamou para 100, se te chamou para 1000, se te chamou para milhares, independentemente. Mas entenda uma coisa, para mim é o suficiente cantar para 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?